Entrevista do dia. Olha, desde a década de 70, o porte de armas é uma reivindicação de advogados e advogadas. Agora isso pode acontecer. O decreto 9.797, de 21 de maio de 2019, alterou o decreto 9.785 e acrescentou na advocacia no rol de atividades profissionais de risco. E para que isso aconteça, é preciso fazer uma alteração do Estatuto da Advocacia, para que seja acrescentado aí como prerrogativa. Por isso, a Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional Mato Grosso do Sul, realizou na última sexta-feira uma audiência para debater o assunto. Para apresentar os resultados dessa audiência, está conosco o presidente da Comissão de Estudos do Porte de Arma para Advogados, Marcos Zborowski Tolon. Falei certo o sobrenome, Maristela, será? Muito bem, nós sabemos que não são poucos, né, os casos de assassinatos de advogados no país, né? A gente teve um caso em Curitiba em fevereiro deste ano, onde o advogado e seu funcionário foram mortos a tiro no escritório. Eu agradeço muito aqui desde já a participação do Marcos Polon. Bom dia, Marcos. Bom dia, Maristela, bom dia, Anderson, bom dia a todos os ouvintes do jornal Bom Dia Campo Grande. É com muita satisfação que eu vim aqui falar para vocês de um tema tão relevante quanto o porte de arma para advogados. Marcos, o que essa discussão, essa audiência na sexta-feira debateu? Bom, a questão é a seguinte, né? Como o Anderson frisou, nós estamos lutando pela obtenção de porte de arma desde 1971. Isso se sucedeu com vários projetos de lei, até no ano passado a gente conseguir pautar na Comissão de Constituição e Justiça, uma ação em conjunta de vários advogados, esse projeto de lei para quê? Para tornar o porte de arma para advogados prerrogativa, com inserção no Estatuto da Advocacia, assim como acontece com juízes e promotores. Então, depois disso veio esse decreto do presidente Jair Bolsonaro, que concede efetivamente a possibilidade, e isso é bom deixar bem claro, que é a possibilidade de se obter porte. Não é que é taxativo, todo mundo tem agora. Você se submete a todos os requisitos do Estatuto de Desarmamento. A única diferença é que você não precisa mais comprovar a efetiva necessidade que estava no artigo 10º do Estatuto de Desarmamento, que era o grande óbice para se obter porte para qualquer pessoa. Então, o que se discutiu na audiência pública foi principalmente como que a Polícia Federal, que é quem expede esse documento, vai se comportar daqui para frente em relação a esse porte, o que eles pensam a respeito do cumprimento desse decreto e qual a importância de se inserir isso aí no Estatuto da Advocacia como prerrogativa do advogado, assim como juízes e promotores já têm. Para que isso seja prerrogativa e aquele advogado que sentir que precisa, né, que está de alguma forma ameaçado, possa ter esse posse da posse da arma, né? Isso. A posse, na verdade, nunca... O porte, na verdade. A posse nunca foi tão complicado. Você tem um limite de quantidade de armas, mas normalmente era deferido. Eram raros os casos que não eram deferidos. Estando ok os documentos, era deferido. O problema é que o porte ele tinha um elemento totalmente subjetivo e discricionário, que era a tal da efetiva necessidade. O decreto agora superou isso aí e você, precisando, pelo fato de ser advogado ou qualquer uma das situações previstas ali no rol do artigo 20 do decreto, você vai conseguir obter o porte. A questão da prerrogativa, ela é um passo além. É fazer uma alteração no Estatuto da Advocacia, para que isso conste como prerrogativa, porque na Lei Orgânica da Magistratura e na Lei Orgânica do Ministério Público, consta como prerrogativa dos juízes e promotores portar arma de fogo. No Estatuto da Advocacia, nós temos no artigo 6º a disposição de que não existe hierarquia entre juízes, promotores e advogados. Logo, se não existe hierarquia, nós também teríamos que ter acesso a essa prerrogativa, assim como juízes e promotores. Interessante frisar e importante frisar que isso não implica em você tirar o AB e já poder portar a arma que você possui regularmente. Não. Nós somos cientes e entendemos a importância de que o advogado, assim como também juiz e promotor, se submetam a todos os requisitos do Estatuto de Desarmamento, quais sejam comprovar completa idoneidade, com certidões de antecedentes criminais de todos os órgãos da Justiça, residência certa, ocupação lícita, no caso ser advogado, e principalmente aptidão técnica e aptidão psicológica. Então, observar todos esses requisitos que não são fáceis de adimplir, tá? O psicotécnico não é um exame simples, o exame técnico de porte não é um exame simples. Necessitando do porte, você obteria, superando somente aquela questão da subjetividade e discricionariedade do artigo 10º, inciso 1º do Estatuto de Desarmamento.
O decreto das armas, esse que está correndo lá no Congresso do presidente Jair Bolsonaro, deve passar por modificações, mas vocês acham que essa questão dos advogados poderem ter o porte de armas deve permanecer? Então, a gente acredita que estruturalmente, tecnicamente, o decreto não tem nenhum vício. Todas as matérias que foram tratadas no decreto são tratadas através de decreto desde a década de 30, desde Getúlio Vargas. A restrição de calibres é um grande exemplo disso. Ao longo dos anos, os outros governantes faziam essas alterações sempre por decreto. E algumas delas, como presumir a efetiva necessidade, existem exemplos até da Polícia Federal ter feito por portaria, por documento interno. O decreto ele vem fazendo o que outros já fizeram. A grande diferença é que ele muda o tipo de política. Enquanto os outros vinham restringindo cada vez mais ou abrindo para uma ou outra categoria vinculada ao Estado, esse atende com maior atenção ao cidadão, dando maior liberdade. Então acredito que o decreto deva permanecer, embora exista muita luta ideológica, e a proposta nossa é tirar do campo ideológico e se tratar de uma forma técnica, mas a questão dos advogados ela tem que passar por um projeto de lei, porque o que tem que ser feito, hoje existe o porte pelo decreto, só que decreto, como a gente sabe, ele pode mudar o sabor do vento, vamos colocar assim, amanhã ou depois, se o presidente for pressionado, ele pode sustar esse decreto e criar outro, ou o próprio Senado pode caçar os efeitos desse decreto. Então nós entendemos que é fundamental que tramite e já existem 3 projetos na Câmara dos Deputados para alterar o Estatuto da Advocacia. Nós advogamos no sentido de que o Estatuto da Advocacia tem que ser alterado para que o porte de arma de fogo para advogados conste no artigo 7º do Estatuto da Advocacia como prerrogativa. Lógico, submetendo a todos os requisitos do Estatuto do Desarmamento. Só uma pergunta, Maristela. O senhor deve ter consciência de informações acerca de outros estados no andamento desse mesmo tema. De que maneira o senhor enxerga a maioria dos estados aprova a criação da comissão, que os advogados possam andar armados? Como é que está isso na esfera nacional? Sim, o que acontece é o seguinte, eu coordeno o movimento em prol dessa alteração legislativa, então nós estamos em todos os estados, em grupos organizados de advogados, e fizemos recentemente o chamado mapa da isonomia. Você pode ver como que a sua seccional se posiciona em relação ao projeto de porte de arma para advogado, certo? Até quem quiser mais informações, eu tenho um canal no YouTube, Marcos Polon. Lá a gente explica o mapa da isonomia, todas essas questões, ou no meu Instagram também tem a foto desse mapa. Mas em linhas gerais, hoje estamos o seguinte: Mato Grosso do Sul já se manifestou favorável ao porte de arma como prerrogativa, a criação de comissão, nós já criamos, e também favorável ao decreto. Acompanhando o Mato Grosso do Sul, tendo comissão e favorável ao decreto, nós temos a OAB Tocantins. A OAB Amazonas merece destaque porque foi a pioneira, a primeira a criar a comissão e a primeira a se manifestar sobre o porte. Só que ela ainda não se manifestou sobre o decreto. Nós temos Santa Catarina, Roraima e Tocantins já falei, que já tem comissões, e Santa Catarina, Roraima, que já tem comissões temáticas do porte de arma para advogado, mas ainda não se manifestaram quanto ao decreto. No resto, todas as outras seccionais não têm comissão e não se manifestaram sobre o decreto. Porém, esse movimento orgânico que os advogados estão realizando visa alterar esse quadro. Então, hoje nós temos requerimentos para a criação de comissão em praticamente todas as seccionais. Minas Gerais, no próximo dia 14, vai analisar a possibilidade de criar uma comissão temática lá para discutir o tema. E no resto do Brasil, os presidentes, a maioria tem se posicionado a favor, no entanto, está faltando esse impulso dos colegas de cada estado para que se crie a comissão e se manifestem favoráveis ao decreto. Vocês têm dados, o senhor que é da comissão, tem dados sobre questão de ameaças a advogados aqui no estado? Olha, não existe um documento oficial, a gente até oficiou o secretário de Segurança através da OAB para saber índices de violência contra advogados, então o que nós temos são os relatos dos presidentes do interior de subseção. Nós temos nos últimos 14 anos, 5 advogados assassinados, nos últimos 3 anos, 4 advogados assassinados, então vai dar bem mais que 5, esses 5 seriam só em Dourados, que um colega nosso trouxe esse número. Nos últimos 15 anos, Dourados foram 5. Nos últimos 3, 4 colegas foram assassinados em decorrência da profissão.
No Brasil, esse número é assustador. No ano passado, nos últimos 3 anos, até julho do ano passado, eram 86 colegas assassinados. Esse ano já foram 6, tudo em decorrência da profissão. Os estados que se destacam com o maior número de assassinatos e que a gente observa é São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará também. E foi feito um pedido para a OAB Federal fazer um levantamento sobre isso aí. E nesse levantamento os números vieram muito imprecisos. Por exemplo, o Ceará não declarou, o Rio de Janeiro também não declarou, se eu não estou enganado. E os que declararam, o mais preciso foi o nosso aqui, que chegou a 3, só que nesse período que eles pediram foram 4. Então o que acontece? Isso só em homicídios concretizados. Tentativas é um número muito superior. E ameaças é muito complicado de mapear, porque eu vou falar do círculo que eu convivo. Quase todos os colegas que eu conheço já sofreram ameaça no curso da sua profissão. Eu já sofri ameaça no decorrer da profissão. Tem colega que já sofreu atentado por conta da sua profissão. Então o quadro é muito alarmante. Por quê? Nós vivemos um momento em que a segurança pública está muito fragilizada. A gente não pode acreditar numa segurança hoje para nenhuma profissão, não é só para advogado, é para todo mundo. E o advogado, por ser dos 3 atores do cenário jurídico, juiz, promotor e advogado, o que mais está exposto, é o que mais sofre violência e ameaça. Porque o juiz está no seu gabinete, o promotor ele tem um aparato estatal, e o promotor, querendo ou não, ele desagrada o réu, por exemplo. O advogado ele pode desagradar todo mundo, ele desagrada o juiz, ele desagrada o promotor, ele desagrada a parte adversa, e dependendo da situação, até o próprio cliente pode ficar insatisfeito. E isso gera violência. Principalmente na esfera criminal, onde, dependendo da decisão do juiz, o cliente falar a culpa é do advogado que não fez o trabalho. Exatamente. Nós tivemos casos aqui que ficaram famosos em Campo Grande, grandes advogados criminalistas assassinados por organizações criminosas por conta desse sentir. E é interessante você tocar nesse ponto, Anderson, porque a gente cria um pouco o mito de que o advogado que mais tem interesse no porte de arma é o advogado criminalista. Mas todas as classes, todas as áreas estão muito perigosas hoje no Brasil. Ano passado mataram um advogado trabalhista por uma questão trabalhista lá no interior de São Paulo. Dourados também, um advogado trabalhista foi executado, porque as demandas trabalhistas, dependendo da situação, são muito grandes. Teve um caso de um colega que morreu por causa de uma nota promissória de R$ 2.500. Então perdeu-se o respeito à vida por conta dessa sensação de impunidade absoluta. E o advogado, por ser uma profissão necessariamente combativa, ele tem como essência ter coragem para poder litigar. Se você vai demandar, você vai litigar. E isso acerra os ânimos. A minha área de atuação, por exemplo, é exclusivamente no agronegócio. Então eu tenho muitas questões envolvendo anulação de venda de fazenda, questões vultuosas. Então chega num ponto onde a pessoa acha que a ameaça vai resolver o problema, sendo que se você elimina aquele advogado, o cliente vai arrumar outro. Então, raciocinando, é uma grande bobagem você partir para a violência. No entanto, no Brasil está acontecendo isso, e não é só com advogado, não. São com todas as profissões. Tem radialistas que cobrem questões políticas e penais sendo assassinados, daí porque o decreto contempla jornalistas também, caminhoneiros, produtores rurais e por aí vai. O senhor acredita o que vocês ouviram, né, na verdade, na audiência, realmente o interesse do advogado em poder portar a arma? E eu gostaria de saber quantos advogados aí tem no estado? Aqui no Mato Grosso do Sul são cerca de 15 mil advogados ativos. Nós fizemos um levantamento, mais de 95% dos colegas têm interesse em que se torne prerrogativo o porte de arma de advogados. Agora, o interessante é o seguinte, nem todos os advogados pretendem portar a arma. A maioria entende a importância de consolidar essa prerrogativa por uma questão de isonomia, mas no seu íntimo não tem o interesse de efetivar esse direito, mais por uma questão de prestígio e respeito à profissão do que exatamente uma questão de defesa pessoal. Mas um grande número de colegas, eu acredito que mais da metade, teriam interesse em portar arma de fogo para legítima defesa. Muitos, inclusive, já têm a posse, né? Ou em casa ou no escritório. Eu conheço alguns advogados que têm essa posse de arma já. Exatamente. Tem muito colega que já tem a posse. Segundo informações da Polícia Federal, o número de pedidos de porte aumentou vertiginosamente.
E eu recomendo ao colega que tem interesse em obtenção do seu porte de arma, que agora ele é pessoal, não é vinculado à arma, que busque o mais rápido possível os meios para obtenção desse porte, porque a Polícia Federal, os delegados da Polícia Federal responsáveis na audiência pública, nos informaram que vão cumprir o decreto, que vão expedir os portes e que existe um estudo para mudar o exame psicológico, os parâmetros do exame psicológico e os parâmetros do exame de aptidão técnica. Então, a tendência é fechar o gargalo através dos exames. Então, se você já tem um exame válido, se você já tem a posse de arma de fogo e tem interesse em obter o porte, eu recomendo que você busque o mais rápido possível. E essa mudança viria depois de passar todo esse processo no Congresso? Não. Hoje o advogado já tem acesso ao porte pelo decreto. Não. A questão da tornar mais difícil pela Polícia Federal. A intenção já é agora. Para responder ao decreto. Como resposta ao decreto, como aumentaram muitos pedidos, o que se busca é criar um sistema um pouco mais exigente, vamos dizer assim, para a obtenção de porte, por conta de que a lei assegura um acesso mais garantido, então alterar-se os exames técnico e psicotécnico. Doutor, uma pergunta. O senhor acredita que dentro dessa possibilidade do porte, do posse de armas de advogados, seria necessário um tempo mínimo de advocacia, por exemplo? Só quem tem 1 ano de advocacia, 3 anos de advocacia, existem alguns critérios em concursos públicos, por exemplo, a magistratura, pelo menos 3, 5 anos de exercendo a função jurídica. O senhor acredita que isso possa futuramente, claro, depois de aprovado, depois de tudo regulamentado, isso possa ser de fato inserido como mais um exame dentro do exame da ordem, que hoje nós temos o exame da ordem, da maneira mais de conhecimentos para que o bacharel em direito consiga aí o seu número, que ele possa vir a exercer a função de advogado. O senhor acredita que isso futuramente possa ser, esses exames psicológicos, psicotécnicos, toda a parte preparatória, isso possa ser inserido futuramente no exame nacional aí da ordem dos advogados? Anderson, sua pergunta é muito boa, porque ela me dá a oportunidade de responder várias outras junto com ela. Eu acredito, primeiramente, que não vai haver essa alteração, continua o exame da OAB do jeito que está. E é bom frisar que o exame é muito importante para proteger o cidadão, assegurar que só serão advogados aqueles que têm a capacidade mínima de atender o cliente. Eu sou alguém que defende o exame da ordem para que a gente não tenha. Todas as funções jurídicas pedem uma comprovação de conhecimentos para a magistratura, para delegado de polícia, enfim. E por que o advogado não teria? Então o advogado também tem que ter, para não ficar, né, doutor, aquele advogado Jaque. Já que eu não dei certo em nenhuma carreira jurídica, eu vim advogado. Exatamente. E o que as pessoas têm que entender é que o exame da OAB, ele é uma proteção ao cidadão e, num aspecto maior, uma proteção à própria democracia. Por quê? Não existe Estado democrático de direito sem a presença do advogado, porque é o advogado que combate todas as ilicitudes, levando as questões para o judiciário. Se não tiver um advogado para levar essas questões para o judiciário, elas não acontecem. Então, se você tiver uma advocacia fraca, você tem um Estado democrático de direito fraco. Então, o exame da OAB, na primeira análise, diretamente protege o cidadão de um profissional que não é capacitado e, num aspecto maior, protege o próprio Estado democrático de direito. Mas, voltando naquela questão, por que eu acredito que o exame não vai mudar? Porque nós acreditamos que, uma vez inserido o porte de arma de fogo com prerrogativa, o advogado, assim como juízes e promotores, tem que se submeter a todos os requisitos do Estatuto de Desarmamento. Então, mais uma vez, a gente faria o que o decreto já fez hoje, só que de uma forma perene, que não possa ser alterada a não ser por outra lei. E o reconhecimento como prerrogativa tem um fator ideológico e político muito forte, daí a importância disso. Então, digamos que o colega de 23 anos passa no exame da OAB. Ele vai ter acesso à arma de fogo? Não, ele não vai ter acesso à arma de fogo, porque o Estatuto do Desarmamento estabelece a idade mínima de 25 anos. E se ele não tiver aptidão psicológica para ter arma de fogo e passou na OAB? Bom, ele vai ser barrado no exame psicotécnico do Estatuto do Desarmamento. Então, mesmo que o advogado, vamos supor que ele tem 25 anos, passou na OAB hoje, pegou a carteirinha, ele pode dar entrada no seu processo administrativo de obtenção de porte, só que ele vai ter que se submeter a todas as regras que são rígidas do Estatuto do Desarmamento. Então, não haveria esse risco de pegou a funcional,
já começa a portar arma no outro dia porque tem que se submeter ao julgamento da Polícia Federal e ao adimplemento de todos os requisitos do Estatuto de Desarmamento. Bom, imagino, doutor Marco, que esse assunto ainda vai ser discutido com a categoria por muito tempo ainda. A gente espera que sim. A grande vitória da advocacia com esse decreto do presidente Jair Bolsonaro, mais do que dar acesso à possibilidade de porte para vários colegas no Brasil, foi ter rompido o que a gente chama de espiral do silêncio. Há muito pouco tempo atrás, se recusava, inclusive, a se discutir esse tema. Vocês vejam, o tema vem desde a década de 70 e muitas seccionais sequer permitiam o debate no seu interior. A OAB do Amazonas foi pioneira em romper essa espiral do silêncio, fazer uma audiência pública e se manifestar favorável. Logo em seguida, depois da OAB do Amazonas, a do Mato Grosso do Sul, o presidente Mansur teve muita coragem em criar a comissão do porte de arma para advogado, botar o tema em votação no Conselho, o Conselho aprovou o apoio e depois disso teve mais coragem ainda em se manifestar favorável ao decreto que concedeu o porte aos advogados. Porque a realidade que nós vivíamos era que era proibido sequer tocar no assunto. Nós temos notícias de várias seccionais ao longo do Brasil que o requerimento está protocolado há 2 anos e não se cria comissão, e a comissão se cria por portaria. E o que a gente quer é um simples documento, o que a gente quer é que se permita aos colegas tomar conhecimento dessa pauta e debater a pauta. De quem essas pessoas têm medo? Do advogado? A própria classe tem medo do advogado? Não permite sequer debater? Eu já fui convidado várias vezes para em determinados meios, para fazer palestra ou para dar entrevistas. Até parabenizo vocês pela coragem de expor o tema. E às vésperas da palestra ou da entrevista, a universidade ou o órgão, o meio de imprensa vai fazer uma busca para saber quem está indo lá, né, e ver qual que é o meu posicionamento. E todo mundo tem a ideia de que a OAB sempre é contra as políticas de armamento, né, ela é sempre desarmamentista. E quando vê que eu não sou desarmamentista, o pessoal costuma cancelar. Então, o grande avanço desse decreto é trazer à luz para um tema que vem sendo tentado há muitos e muitos anos. E a maioria das pessoas se recusa sequer debater o tema. Na nossa audiência pública, eu enfatizei muito na divulgação que as pessoas contrárias, os colegas contrários, comparecessem lá. E várias pessoas que são desarmamentistas estavam na plateia, até perguntaram como é que iam fazer perguntas, e a gente abriu para perguntas. E o mais interessante foi o seguinte: depois da exposição, as perguntas foram só técnicas. Como que eu consigo isso? Como que eu comprovo aquilo? Nenhuma ideológica. Ao que parece, as pessoas entenderam o pleito, certo? E da mesma forma, todos os que são contrários ao porte de arma de advogado, a comissão está lá de portas abertas para poder debater, para escutar, para levantar isso aí. Porque a maior vitória, eu repito, desse decreto não foi somente estender a possibilidade de porte, foi botar a luz num tema que as pessoas recusam-se sequer a debater. Porque eu gosto de frisar, quando você fala de armas, muito antes de falar de armas, você está falando de liberdade. Porque o sujeito que pretende comprar ou portar uma arma, ele não quer combater o crime, ao contrário do que dizem. Não é uma medida de combate ao crime, é uma medida de proteção individual. Eu não compro um casaco para combater o inverno, eu compro um casaco para me proteger do frio. E quando você fala de porte de advogados, você não está falando de portar armas simplesmente, você está falando de tratamento isonômico. Então a questão é muito mais ampla e envolve, na verdade, o fortalecimento da advocacia. Como eu já dizia antes do decreto, ainda que venha uma lei concedendo o porte para advogados, a luta pela isonomia ainda continua, porque ideologicamente, politicamente, nós precisamos receber o mesmo tratamento que juízes e promotores do advogado. Ou então você risca o artigo 6º do Estatuto da Advocacia, que diz que não existe estrutura hierárquica. Muito bem, parabéns para a OAB que saiu na frente aí dessa discussão, e é uma discussão que deveria ser feita por todas as categorias que fazem parte agora, né, desse decreto presidencial. Então nós conversamos com Marcos Zborowski Polon, né, que é presidente da Comissão de Estudos do Porte de Arma para Advogados da OABMS. Doutor Marcos, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Anderson Barão, muito obrigado, Maristela Cantador, e obrigado aos ouvintes do Jornal Bom Dia Campo Grande. E lembrando a vocês que quiserem mais informações sobre o decreto, procura no YouTube Marcos Polon, tem um canal, ou no Instagram, onde eu respondo a todas as questões atinentes ao decreto.
E procurem, quem tiver qualquer dúvida, a comissão lá no OAB. Um grande abraço, sucesso para vocês, um bom dia, uma semana abençoada.